Radiciação, família. Vamos embora lá? Uma matéria super importante. Você tem que dominar a radiciação. Tem que dominar. Porque você vai utilizar muito, tanto na desenvoltura do ensino fundamental quanto no médio. Você que está fazendo concurso, não tem como sobreviver sem dominar a radiciação. Vou passar algumas propriedades e depois a gente faz uns exercícios, tá ok? Olha aqui. É a operação matemática inversa da potenciação. Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá e dá uma olhada aí. Aproveita e dá um like, tá? Potenciação. Já fiz um vídeo falando disso, tá? Então aqui ó, eu tenho os elementos. Eu tenho o radical, tá? Eu tenho o meu radicando, que é um número que fica dentro do radical. Lá em cima eu tenho meu índice, tá? E aqui é a raiz, que é o resultado, tá ok? X é raiz enésima de A. Enésima por quê? Porque está aqui meu N, no meu radical, né? Então, raiz enésima de A, se somente se essa potência for verdade. Ou seja, se a minha raiz elevado ao meu índice for igual ao radicando, isso aqui é uma verdade, tá? Então, é a operação contrária, inversa à potenciação. E aí, o que a gente tem de propriedades? Olha aqui, ó. Algumas propriedades que eu julgo importantes, tá? Multiplicação de raízes com radicais com o mesmo índice, tá? Então, aqui, quando não tem o 2 aqui, eu posso considerar que isso é um 2 aqui, ó. Quando não tem um 2, quando tem um 2 aqui, eu chamo de raiz quadrada, né? Então, aqui eu tenho raiz quadrada de A vezes B. Então, eu digo que, ó, por exemplo, se eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 2, como é que eu resolvo isso? Olha a propriedade, ó. Eu mantenho o radical com o mesmo índice, no caso é raiz quadrada, mantenho raiz quadrada e multiplico os radicandos. Então, aqui, ó, 3 vezes 2, tá? Segunda propriedade, divisão de radicais. O que eu faço? Eu posso fazer com que meu radicando, um se torne denominador, outro numerador, transforme em uma outra fração e uso um único radical. Então, se eu tenho ó, raiz de 3 sobre raiz de 2, eu posso transformar isso aqui em um único radical com a fração 3 sobre 2. Beleza? Multiplicação dos radicais. Então, aqui, ó, raiz de 3, raiz de 2, e aqui eu tenho, vamos botar aqui 2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um único radical. Um único radical, multiplicando os índices, 3 vezes 2, 6, e mantenho aqui o meu radicando. Tá ok? Mais uma propriedade, olha aqui, ó. É a potência do radical. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 3, como é que eu resolvo isso? Raiz quadrada, tá? De 2 elevado a 3. Então, a potência sai daqui e passa a ser um índice aqui em cima do radicando, tá ok? Se B, lógico, diferente, se B pertencente a inteiro. Aqui tem que ser um número inteiro, tá ok? E aqui, por último, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 3, tá? Eu tenho uma propriedade seguinte, se eu multiplicar aqui o meu radical por um número, esse número aparece lá também no meu radicando. Então aqui, se eu multiplicar por 3, ó, então 3 vezes 2, 6, certo? O meu radicando 2 também vai ser multiplicado por 3. Aqui é 3, né? Olha lá, galera, racionalização. Então, o que é racionalização? Para que serve? Tá?
Vamos supor aqui, ó, que eu tenha 1 sobre raiz de 3. E eu estou no meio de uma operação aritmética, algébrica, e eu não quero trabalhar com o radical no meu denominador. Eu quero excluir esse radical, eu quero tirar esse radical daqui. Então, vou usar a técnica de racionalização. O que você vai fazer aqui? Ó? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo meu radical. Olha aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes 1. Repara que quando eu multiplico em cima e multiplico embaixo, eu não altero o valor da minha expressão, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 dá 1. Então, eu não vou alterar isso, mas isso vai ser favorável para eu retirar o denominador, tirar do denominador o radical. Então, olha aqui, como é que vai ficar isso aqui? Ó? Raiz de 3 sobre... Nós acabamos de ver na propriedade que multiplicação dessas duas raízes, eu vou manter o mesmo radical, aqui elevado ao índice 2, vou pegar o meu radicando, e como eu estou multiplicando por 2, aqui ó, o meu expoente vai ser 2. Tá ok? Mas olha, raiz quadrada de 3 ao quadrado, então isso aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Pronto, consegui o que eu queria. Eu extraí o radical do denominador, tá? Vou dar outro exemplo aqui. Esse exemplo aqui, ó. 1 sobre raiz de 3 mais 1. Como é que eu vou fazer isso daqui? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou multiplicar em cima e embaixo, tá? Ó. Em cima e embaixo, ó, raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1 em cima e embaixo. Raiz de 3 menos 1. Então, a única coisa que eu preciso fazer é inverter o sinal aqui do meio. Tá ok? Isso aqui vai ficar o quê? Ó? Multiplico isso por 1, dá raiz de 3 menos 1. Precisa mais do parênteses, né? Olha lá, ó. E aqui? Aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Vou multiplicar cada elemento desse parênteses por elemento de lá. Ó. Então, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, nós já vimos que dá raiz de 3 ao quadrado. Certo? Raiz de 3 vezes menos 1 dá menos raiz de 3. 1 vezes raiz de 3 dá mais raiz de 3. Certo? E por último, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, isso aqui vai ficar como, galera? Olha só. Raiz de 3 menos raiz de 3 permanece. Vou fazer aqui, né? Permanece. Repara, raiz de 3 ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado dá 3. Nós já vimos que dá 3. Menos raiz de 3 mais raiz de 3, corta, né? Um subtraindo do outro. Fica o menos 1. Então, isso aqui dá raiz de 3 menos 1 sobre 3 menos 1, 2. Então, repara que eu extraí o quê? O radical lá do meu denominador, como eu queria. Era o meu objetivo. Aí você fala assim, pô, Aldi, mas se for um exemplo assim, ó, 1 sobre raiz cúbica. Se for raiz cúbica, como é que eu faço? Você mantém o mesmo foco. Qual é o nosso foco? É extrair esse radical daqui, né? Para isso, o que você vai precisar? Você vai precisar que aqui apareça um expoente 3, né? Não é isso? Então, aqui eu vou multiplicar, ó, por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Aqui em cima também. Ó, raiz cúbica
de 3 ao quadrado, olha. O que vai acontecer agora? Multiplicando esse por esse dá 1, né? Então, olha lá, dá raiz cúbica de 3 ao quadrado. E aqui, ó, aqui vai dar raiz cúbica, olha lá, de 3 vezes 3 ao quadrado. Repara que raiz cúbica, 3 ao quadrado, sobre 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2 dá 3 à terceira, certo? Então, ó, raiz cúbica de 3 à terceira. Logo, eu cheguei no meu objetivo, olha lá, ó, 3 ao quadrado. E aqui, olha lá, raiz cúbica de 3 elevado a 3. Então, resto 3. Então, olha lá. Então, não tem problema que aqui não seja uma raiz quadrada. Você vai buscar esse objetivo de fazer com que o expoente aqui, ó, do teu radicando seja igual ao teu índice. Tá ok? Beleza? Vamos que vamos. Tempinho aí para você tirar um print. Vamos lá, família. Ó, dando continuidade aqui. Simplificar expressões. Muito comum aparecer essas operações, tá? Então, olha aqui, ó. O que eu vou fazer aqui para simplificar essa expressão? Eu vou começar pelo radical aqui, 8, né? Depois pelo 32. O que eu vou fazer? Eu vou fatorar o número 8, tá? Se eu fatorar o número 8, tá? Fatoração aqui, ó. Vocês estão lembrados? Vou fazer aqui do lado, ó. 8. Olha lá, eu divido por 2. Dá o quê? 4 por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Repara que eu tenho 1, 2, 3. 2 à terceira. Tá? Então, vai ficar 2 à terceira, no lugar do 8. Tá ok? Repara que se eu tiver aqui, ó, o 32 fatorado, 2, 16, 2, 8, 2 por 4, 2 por 2, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho, ó, 2 à quinta. Tá ok? Não é raiz quadrada? Se é raiz quadrada, então eu vou extrair aquilo que está ao quadrado. Tá? Então, aqui é 2 à terceira. Então, eu posso extrair 1, 2, porque 2 à terceira, olha aqui, ó. 2 à terceira é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2, né? Ou seja, mantém a base e soma os expoentes. Então, eu tenho um 2 aqui que pode sair da raiz. Então, 2. E tem um que continua, porque ele só tem o expoente 1. Como é raiz quadrada, ele não tem condições de sair, ele não pode se libertar da raiz. Tá? 2 à quinta, olha lá, 2 à quinta. O 2 à quinta é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Então, esse 2 sai e esse continua preso, porque ele não tem o expoente 2. Então, eu saio com 2 daqui. Então, 2 vezes 2, tá? E mantém um 2 lá que não conseguiu sair. Aqui, então, o quê? 4, né? 2 vezes 2, 4. Então, olha lá. Então, tá feita a simplificação, olha. Tá? O que eu posso fazer aqui? 2 mais 2, porque é o radical de mesmo índice, dá 6. 6 raiz de 2. Beleza? Aqui embaixo, ó, operações com frações. Aqui, radicais de mesmo índice. O que eu faço? Aqui uma soma algébrica, aqui, ó. 2 mais 4, 6, raiz de 3. Dá? Aqui, mesmo índice? É, o mesmo índice, raiz de 7, raiz quadrada de 7. Então, eu só faço subtrair esses dois números. 5 menos 2, 3, raiz de 7. Tá ok? Então, você só pode fazer essa operação se for o mesmo índice, galera. O mesmo índice. Se não for o mesmo índice, você não pode fazer essa operação.
Vamos para cá, ó. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 raiz de 3 vezes o que está aqui dentro do parênteses, certo? Eu vou simplificar aqui esse meu radical aqui, do 20, tá ok? Vou apagar aqui. Então, ó, o 20 é isso aqui, ó. Por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, o 20 é 2 ao quadrado vezes 5, tá? Então, olha lá, 2 raiz de 3 vezes 3 raiz de 5 menos 2 vezes... Quem é que sai? Não é 2 ao quadrado lá dentro? 2 ao quadrado vezes 5? O 2 ao quadrado sai, né? Ele ganha recompensa, ele sai. O 5 fica lá. Porque o 5 só tem o expoente 1. Então, isso aqui dá o quê? 2 raiz de 3 vezes... Repara, aqui deu quanto? 4. 4 menos 3, né? O 4 é negativo, 3 é positivo. Então, vai ficar menos raiz de 5. Certo? Por que, Alt? Não entendi. Porque é o seguinte, é 3 menos 4. Olha lá, 3 menos 4. Então, o 4 é o maior número, ele fica com sinal negativo. Então, fica menos 1. Tá? E esse menos 1 está multiplicando a minha raiz. Por isso que ficou menos raiz de 5. Aqui eu já sei como é que funciona, né? 2, pela propriedade que a gente aprendeu, o que eu faço? Mesmo radical, mesmo índice, o que eu faço? Eu vou multiplicar os radicandos, concorda? Só que aqui, ó, tem um sinal de menos aqui, né? Então, aqui vai ser 3 vezes 5. Então, menos 2 raiz de 15. Beleza? É o nosso resultado. Olha aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, ó, o 8. A gente já sabe que o 8 é 2 à terceira. Então, ó, 4 vezes 2 à terceira, menos 2 raiz de... E o 18, aqui, ó, 18. Por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Então, é 3 ao quadrado vezes 2. Então, ó, 3 ao quadrado vezes 2. E aqui, raiz cúbica de 2. Ok? Quem vai sair aqui, ó? Olha aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2, certo? Então, ó, 2 ao quadrado vezes 2. Eu vou desmembrar isso aqui em 2 e 1. Esse não sai, esse está preso. E quem tem o índice, o expoente 2 sai. Então, vai ficar 4 vezes o 2 que vai sair. Mantém um 2 lá dentro. Aqui quem sai é o 3, ó. Esse 2 tem o expoente 1, ele não sai. Então, 2 vezes 3, mantém esse 2 lá dentro. Tá? Aqui é divisão, galera. Eu já vou jogar ele para baixo aqui, ó. Não, vou manter aqui. Na próxima eu jogo. Como é que vai ficar aqui, ó? 4 vezes 2, 8. Raiz de 2. Menos 2 vezes 3, 6. Raiz de 2. Dividindo por raiz cúbica de 2. Então, aqui dá o quê, ó? Dá 2 raiz de 2, certo? Aqui, sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado. Ah, eu posso racionalizar isso aqui, Alt? Posso fazer isso? Pode, claro. Se você quiser, e dentro do cálculo que você estiver fazendo, for interessante para você, você vai racionalizar. Como é que eu vou racionalizar isso aqui, ó? Eu vou multiplicar por 2 ao quadrado. Olha lá, ó. 2 ao quadrado. Tá ok? Isso aqui, vamos ver se eu consigo... Vamos vir para cá para cima, né? Vou apagar aqui, vou trazer para cá para cima. Como é que vai ficar lá? Lá em cima, olha aqui, ó. 2 ao quadrado, raiz de 2, vezes
raiz cúbica de 2 ao quadrado. Embaixo, olha lá, ó, raiz cúbica, olha lá, 2 vezes 2 ao quadrado dá 2 à terceira. Então, 2 à terceira. Tá ok? Tá bonitinho isso aí, né? Aqui, ó, vou manter o meu 2 aqui, certo? Aqui eu faço a multiplicação de quê? Dos radicais. Como é que eu faço isso? Olha aqui, ó. Nós aprendemos isso lá, ó. Ó, raiz sexta, porque aqui é a raiz quadrada, 2 vezes 3, raiz sexta, né? E lá dentro, 2 elevado ao quadrado, mais 2, somos o expoente raiz 2 à terceira. Sobre o 2 lá embaixo, que vai sair, ó, né? Raiz cúbica. Então, no final, eu fico com isso aqui, ó. Tá? Raiz sexta de 2 à terceira. Tá ok, galera? Mais uma bateriazinha de exercícios aí para a gente ir praticando, né? Na verdade, racionalização é prática, raiz quadrada é prática, e você tem que fazer vários exercícios disso. São vários exercícios, tá? Eu entendo que a quantidade de exercício ela tem que ser personalizada para você. Tem pessoas que resolvem um problema, uma matéria, um assunto, com 30 exercícios. Tem outras com 50, tem outras com 70. Então, você tem que personalizar a quantidade de exercício. Tá ok? Vamos lá, vamos copiar isso aí, vamos tirar um print. Vamos lá, família. Questãozinha de vestibular aí da 6 Gran Rio. Tá? Racionalizando o denominador, vemos que a razão é igual a... E aqui estão as nossas opções. Bom, não resta fazer nada diferente do que racionalizar isso aqui, né? Então, mais 1 mais raiz de 3. Olha aqui, ó, raiz de 3 menos 1. Como é que eu faço para racionalizar? Lembra? O que eu vou fazer aqui? Eu vou inverter o sinal. Ó. Raiz de 3 mais 1. Multiplico em cima e embaixo. Ó. Raiz de 3 mais 1. Olha lá. Tá ok? Repara que aqui, ó, também é raiz de 3 mais 1, certo? Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Mas por que alt ao quadrado? Porque é o mesmo termo, olha aqui. Ó. Tanto faz o raiz de 3 está aqui ou está aqui. Se eu multiplicar a vezes a, né, ao quadrado, então é o mesmo termo, então eu elevei ao quadrado. Tá? Aqui fica o quê? Raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Por que alt? Isso aqui, ó, é lá no estudo da fatoração. Quando você tem, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado, ó, isso aqui é o quê? É a mais b vezes a menos b. Ó. Toda vez que você estiver racionalizando, que você tiver esse tipo de produto aqui, você pode transformar no quadrado da diferença aqui, tá? Então, vai ficar como? Ó? Aqui é um quadrado perfeito. Tá lembrado do quadrado perfeito? Ó? A mais b ao quadrado. É o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Também lá quando a gente estuda a fatoração. Beleza? Então, vou fazer desse jeito. Ó. Quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? Raiz de 3. Então, raiz de 3 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro, que é esse, vezes o segundo, que é 1, mais quadrado do segundo, que é 1. E lá vai ficar como, hein? Lá vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado. Ora, raiz quadrada de 3 ao quadrado, toda vez que você eleva uma raiz quadrada ao quadrado, vai dar o quê? Vai dar o próprio radicando. Isso aqui vai dar x, ó. Tá? Porque eu vou estar multiplicando raiz vezes raiz, tá? E ele vai estar sendo elevado ao expoente 2. Então, raiz quadrada de 3 ao quadrado dá 3.
menos 1 ao quadrado dá 1. Isso aqui fica como? Vamos lá. Raiz quadrada de 3 ao quadrado de novo, deu 3. Aqui deu o quê? Mais 2 raiz de 3. E lá, deu 1. E embaixo, 3 menos 1, 2. Tá ok? 3 menos 1, 2. Vamos ver se sobe um espacinho aqui. Eu acho que dá, né? Então, isso aqui vai ficar como? Ó? 3 mais 1, 4. 4 mais 2 raiz de 3. Poderia deixar assim? Poderia, mas provavelmente essa resposta não aparece aqui. Então eu vou simplificar, galera. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar isso aí, tá? Eu vou trazer para cá, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o 2. Vou até fazer em vermelho para destacar ali. Eu vou colocar o 2 em evidência. Aqui em cima, ó. 2, tá? Aqui dá 2. Mais aqui, raiz de 3 sobre 2. Pô, mas, Alt, o que é isso? O que você fez aqui? Eu simplesmente desmembrei, olha aqui. Se eu multiplicar distributivo aqui, ó, vai dar a mesma coisa. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, raiz de 3. 2 raiz de 3. Então, eu separei. Pronto. Agora que eu tenho divisão de 2 por 2. Então, sobrou o quê? 2 mais raiz de 3. Isso aqui vai ser a letra D, galera. Letra D. Tá bom? Se você está gostando, não esqueça, dá uma parada aí, dá aquele joinha, se inscreve no canal e ajuda a gente, beleza? Vamos embora. E ó, matemática é sempre sem preguiça. Sem preguiça. Ó, é exercício atrás de exercício. Vamos que vamos, família. Dá uma copiada.